Tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Manuela, de Língua Portuguesa, e essa aula é dedicada para os alunos do 8º ano do Colégio Freinet e, finalmente, avançamos até a gramática. Tá bom, pessoal? Que medo do monstro aí do lado. Vocês não precisam ficar, vocês vão ver que vão passar suavemente pelos nossos temas, que no caso são predicado, verbo nominal e o predicativo do objeto. Algumas coisas vocês já viram, tá? Quando vocês fizeram as versões cantadas, né, das teorias gramaticais antes da quarentena. E fiquem muito tranquilos, tá? Que não vai ser esse bicho-papão todo não, tá bom? Vamos seguir. Primeiro, a gente vai só relembrar algumas questões que vocês já viram, tá? Vocês com certeza vão lembrar do predicado verbo nominal, do predicado nominal e do predicado verbal, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso, predicado nominal é o que tem o verbo de ligação. Vocês estão lembrados dele? Por exemplo, aqui, no predicado nominal. Um nome vai ser o núcleo do predicado. O nome pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral ou uma palavra substantivada. Vamos ver exemplo. Histórias são importantes, que a Chimamanda Adichie trata no texto dela. Vocês estão lembrados da primeira parte da apostila? No caso aqui, é uma oração que ela tem o mesmo sentido como se fosse simplesmente histórias importantes. Mas pelo fato de ter um verbo de ligação lá, que é o são, verbo é, a gente vai transformar esse substantivo com adjetivo em uma oração, porque vai ter o verbo lá, tá? Vocês lembram? O verbo de ligação pode aparecer na forma de é, sou, eram. Isso vocês sabem com certeza. Vamos seguir. Predicado verbal. O predicado nominal tem o verbo de ligação e o predicado verbal vai ter o verbo de ação, tá, pessoal? O verbo de ação é ou uma locução verbal, tá? A locução verbal, o que é? Quando você tem mais de um verbo que se junta para formar um sentido só, tá? Que vai ser o núcleo do predicado. Por exemplo, outra sentença da Chimamanda Adichie. Minha mãe enviava inhames. Enviar é o verbo de ação, tá? Se fosse assim, minha mãe tinha enviado inhames, é locução verbal, tá? Aí agora, predicado, verbo nominal. Ele é uma mistura, ele é misto em relação aos dois casos que a gente citou, o verbo e o nominal, o verbal e o nominal. E ele pode ser formado de duas maneiras, tá? Vamos com calma aí. Verbo de ação, seguido de um predicativo do sujeito. Por exemplo, ela ouviu minha música desapontada. Ela é o sujeito, ouviu o verbo de ação. Aí nós temos aqui minha música, que é o objeto, e aqui o predicativo desapontada. Quem está desapontada? É a música? Não. Quem está desapontada é ela que é o sujeito. Então, o predicativo vai pertencer ao sujeito, tá? A música não estava desapontada. A música é o objeto aqui de um sujeito que estava desapontado, tá? Então, aqui nós temos o núcleo verbal, que é o ouviu, tá? Seguido do objeto, que é a minha música, e seu núcleo nominal, tá? No caso do predicativo do sujeito, que é o ela, o sujeito ela, tá? Segundo caso, o verbo de ação, tá? No caso aqui é o julguei, seguido do predicativo do objeto. O objeto é o quê? Ele vem depois do verbo de ação, é tudo isso aqui é o objeto, os mexicanos objetos. O núcleo do objeto é o mexicano e o objeto vai ser o predicativo do objeto. Por quê? Eu, sujeito, julguei os mexicanos objetos. Sou eu que sou objeto? Não. Quem é objeto aqui? Quem são os objetos? São os mexicanos, tá? Outra sentença da Chimamanda no texto que a gente viu, tá? No caso aqui, o predicativo ele vai até concordar o número plural com o seu objeto, mexicanos objetos, tá? Então, a gente vai ter o núcleo verbal, julguei, seguido do objeto, tá? E seu núcleo nominal, que no caso aqui, tá? Vai qualificar o objeto, tá bom? Pessoal, vamos agora tratar um pouquinho mais do predicativo do objeto.
tá? Ele é um termo da oração, tá? Que vai conferir características, estados ou modos de ser a um objeto que pode ser direto ou indireto. E antes desse objeto, ele vem trazido por um verbo, tá? Então, vai ter um verbo que ele vai mediar depois a chegada desse objeto, tá, pessoal? O verbo, no caso, ele geralmente é transitivo, ou seja, é um verbo que precisa de complemento, tá? Porque o verbo intransitivo geralmente vai ter um ponto final e não vai ter complemento nenhum depois dele, tá bom? Vamos ver alguns casos. Encontrei-o ainda chateado anos depois do equívoco. Quem encontrou? Eu. O sujeito está oculto, né? Verbo encontrei, o objeto é o. No caso aqui é o pronome ele, tá? Então aqui, quem está chateado? Sou eu? Não, quem está chateado é ele. Então, o chateado, ele vai ser um predicado, vai ser um qualificador do objeto, tá? O ele aqui vai ser o objeto do sujeito, tá? O objeto do discurso dele, tá bom, gente? Para finalizar, vamos ver a diferença. Predicativo do sujeito de um lado e predicativo do objeto do outro, tá? O piloto viajou concentrado, tá? Isso está na apostila de vocês também, no videozinho de explicação, tá? O piloto viajou concentrado. Quem estava concentrado? O piloto. Então, o concentrado é uma característica do sujeito. Desse modo, o concentrado é um predicativo do sujeito piloto, tá? Finalizando aqui, predicativo do objeto. O piloto tornou o voo agradável. Quem era agradável? O piloto? Não. Quem era agradável era o voo que o piloto fez. Dessa maneira, o agradável é uma característica do objeto. Agradável, então, é um predicativo do objeto. Pessoal, muito assustador, muito bicho-papão. Vamos fazer o exercício, vamos tirar dúvida, mas basicamente esse é o conteúdo de gramática da apostila 2, tá? Se vocês puderem, assim, dão uma olhadinha no conteúdo de gramática do 9º ano, dele sim é um bicho-papão, porque precisou de 3 vídeos de gramática para dar conta, tá? Então, coragem, ânimo, vamos devagarzinho, muita saúde nessa quarentena, muita calma e até a próxima aula, tá bom? Beijo grande, até mais!